Ei, gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Pois é, o prefeito de Belo Horizonte ontem, Fuad Noman, anunciou que conversou com as autoridades federais e que o aeroporto do Carlos Prates vai ser desativado no dia 1º de abril. Agora, né? Acaba agora, o mês de março, começa abril, o aeroporto seria desativado. Bem, mas desativar o aeroporto de Carlos Prates não é fácil. Primeiro que lá tem uma escola de piloto. Eu falei com vocês ontem aqui, a escola de piloto, né? E onde você vai colocar, né, todo o movimento do aeroporto do Carlos Prates? Aí, não, vai para Pampulha. Mas e a escola de pilotos? Vai ficar onde? Vai para Pampulha também? Você vai no dia 1º, você vai tirar todo aquele equipamento e vai colocar lá no aeroporto da Pampulha? Não tem jeito de transferir isso de um dia para o outro, né? Então não é assim, né? Eu acho que o prefeito Fuad Noman, com essa vontade toda de fazer casa para as pessoas, para o povo e etc. tal, está querendo, né, já anunciando que vai construir ali um conjunto habitacional. Se o prefeito dissesse assim: eu vou desfavelar o anel rodoviário todo, tirar as favelas do anel rodoviário e vou colocar o pessoal ali, vou fazer um conjunto habitacional para eles ali, puxa vida, eu estava batendo palma. Agora, você fazer mais um conjunto habitacional, mas não resolver o problema que já existe, que nós temos aí, é difícil, né? E outra coisa, o pessoal da região da Pampulha já não está querendo que os aviões que estão aqui hoje no aeroporto de Carlos Prates façam, né, o seu movimento no aeroporto da Pampulha. Então, é mais um problema para resolver. Mas hoje eu estou recebendo aqui a vereadora de Belo Horizonte, Janaína Cardoso, do Partido União Brasil. Janaína tem 47 anos, é formada em arquitetura e urbanismo. Há 8 anos defende a bandeira da causa animal. Nas eleições municipais de 2020, recebeu mais de 3.700 votos, se tornando a primeira suplente do partido. No mês passado, após a renúncia do vereador Léo Burguês, Janaína tomou posse na Câmara Municipal de Belo Horizonte e, em seu discurso de posse, a parlamentar garantiu que irá trabalhar em favor do desenvolvimento da capital, em defesa das mulheres e pela ampliação da participação feminina na política. E para apresentar seus planos e propostas para BH, seja bem-vinda aqui ao nosso programa, Janaína Cardoso. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Obrigada. Beleza? Bem, prazer receber, né, esse convite da gente estar aqui conversando. E, primeiramente, eu quero agradecer essa oportunidade e dizer para os belo-horizontinos que eu estou aqui para fazer a diferença na vida de quem realmente precisa. Pois é. Janaína, você, desculpa chamá-la assim, não, né? É mas isso é mesmo. porque você é jovem. Então, você viu a idade, né? Assim, não é tão jovem assim, não. Pois é. Mas vou tratá-la de você. Mas é uma coisa muito séria hoje, porque o Barreiro tem uma tradição de bons políticos, né? Não é verdade? Tem, verdade. E o Barreiro, ele é muito politizado, né? Tanto é que nós temos hoje 8 vereadores eleitos pelo Barreiro. E eu gostaria até de falar que a gente está no mês das mulheres, né, gente? E eu fui a primeira vereadora com o maior número de votos do Barreiro. Nascida, criada no Barreiro. E muito orgulho da minha região. Pois é. E já falamos aqui que você vai trabalhar na defesa da causa das mulheres, etc. E tal, mas hoje dificilmente um político ele sai fora da demanda dos eleitores, que é muito grande, né? Quer dizer, naturalmente, como candidata, você já tinha um contato muito grande com os eleitores do Barreiro, né? Com as causas do povo do Barreiro, e agora vai ser maior ainda, né? Sim, com certeza. E eu falo que essas demandas, elas vão mudando com tudo, né? Assim, e principalmente a minha região é uma região onde sofreu muito nas ocupações. Não sei se você sabe disso. Então, eu sou urbanista de formação e eu sei que nós temos que nos preocupar com isso, sim. Você falou um ponto muito positivo quando você introduziu que essa ocupação que foi feita ao longo do anel é uma ocupação que deixa essa desigualdade social em Belo Horizonte crescer mais ainda, e sem contar também com a questão que a pessoa que está instalada num lugar assim, ela não está bem
ela não está bem, eu falo com o poder público, porque ela está ocupando um espaço que não foi urbanizado para isso. Então, isso é uma preocupação, sim. Aliás, a Federação das Indústrias teve uma ideia, um projeto muito interessante de não só desfavelar o anel rodoviário de Belo Horizonte e dedicar o anel, né, para pequenas indústrias de 2.000 metros quadrados, né, pequenas indústrias que poderiam estar instaladas, né, porque Belo Horizonte não tem indústria. A única indústria de Belo Horizonte hoje está no Barreiro. E mesmo assim, meio desativado, que é a antiga Manesma, né, que hoje é a Valorec, né? Hoje parte da Manesma funciona no Barreiro, mas outra parte já está no interior de Minas, né? Está lá em Jeciaba, né? Isso mesmo. Então, quer dizer, já não tem mais aquele movimento industrial do Barreiro e etc. Tal, porque a parte da Valorec está lá em Jeciaba. Então, vamos falar assim, de indústria, a única indústria que tem em Belo Horizonte é a Valorec hoje, a antiga Manesma. Que gera um recurso muito grande para a cidade. Nós sabemos que E o Barreiro talvez hoje, se você tirasse hoje 2 distritos de Belo Horizonte, os únicos 2 distritos, não sei se ainda são considerados distritos, que é o Barreiro e Venda Nova, Belo Horizonte quebra. Porque o PIB desses 2 lugares é maior do que o PIB do que restou de Belo Horizonte. Não é verdade? Você falou outra coisa que é muito interessante, que Belo Horizonte, se eu não me engano, está na 12ª capital do Brasil em questão de desenvolvimento, em questão de arrecadação. Se tirasse só o Barreiro, ela sairia da 12ª e iria, eu acho que para a 36ª, ia cair muito. Porque realmente o Barreiro, ele gera muito recurso para a cidade. Tem muita pequenas indústrias no Barreiro ainda. Você tem o Distrito Industrial do Vale do Jatobá. Vale do Jatobá, né? Que poderia ter sido maior, né? Porque quando se pensou em fazer um distrito, porque Belo Horizonte perdeu o primeiro distrito que foi construído para Belo Horizonte, que foi a cidade industrial, foi doada para Contagem. Por quê? Porque na época nós não tínhamos energia elétrica para tocar a cidade industrial. E porque não podia entrar outra energia elétrica, porque tinha um contrato leonino com a concessionária de energia elétrica de Belo Horizonte. Então, a cidade industrial pronta, a estamparia que ainda está lá hoje na cidade industrial, ela funcionou 2 anos com motor, porque não tinha energia elétrica. Então, foi necessário doar a cidade industrial para Contagem para poder entrar a energia de gafanhoto lá de Divinópolis, né? Então, quer dizer, foi uma dificuldade muito grande inclusive, para a gente ter indústria, né? Belo Horizonte tem indústria. Depois, a indústria de Belo Horizonte acabou, praticamente. O Juscelino ainda, como governador de Minas, colocou a Manesma no Barreiro, salvar um pouco da indústria para Belo Horizonte, né? Verdade, isso é muito importante, gera emprego, gera economia, e outra coisa também, né, que é muito importante, nossas cidades elas estão cada vez mais se desenvolvendo, mas não estão gerando recurso para manter essas cidades, principalmente as grandes metrópoles. E posso puxar um assunto nisso, assim? O que acontece? O que eu quero chamar a atenção é justamente isso. A cidade, quando ela começa a ter um fluxo muito grande de carros, um fluxo de ônibus, de tudo, ela começa a não ficar preparada para a questão da tração animal, a qual é uma luta minha. É acabar com a tração animal em Belo Horizonte, falar a grosso modo, com as carroças. Mas eu não penso no carroceiro? Claro que eu penso. O carroceiro, ele tem que ter uma valorização do poder público, ele tem que ter um curso de empreendedorismo, porque são profissões assim, que elas começam a ficar assim, longe daquilo que se espera. É verdade. Se você for em qualquer lugar do mundo, você vai ver carroça e vai ver cavalo. Você vai ver carruagens nas cidades mais importantes. Que seria uma coisa mais... Eu acho que... mais turística, você quer aliás, dizer. eu vou te dar até uma ideia, né? Porque por que não pegar os carroceiros, né, e os coloque, por exemplo, nas periferias da cidade, nasquelas periferias onde é mais difícil passar um caminhão de lixo, então o carroceiro trabalha ali recolhendo o lixo e levando para um ponto, né? Ele não vai andar pelo centro da cidade, pelas avenidas, etc., ele vai só trabalhar num lugar qualquer, né? Podia ser feito isso, que é uma forma de você, inclusive, porque você estaria economizando combustível, economizando barulho, porque a carroça não vai fazer barulho, mas vamos não é verdade? Mas aí a gente tem que olhar uma outra situação, a questão do animal.
O que acontece com esses cavalos? Aí tem que ter... Eles comem lixo. E aí eles evacuam aí, sacola de plástica. Se o carroceiro tiver uma função, né, específica numa cidade... Você sabe qual que seria a solução? Aí o cavalo ia poder comer uma comida melhor, não é verdade? Né? Mas, Assis, você sabe qual que seria a melhor solução para esses carroceiros que até já têm um projeto para acabar em 10 anos? O que a gente está pedindo é para antecipar pelas covardias que estão sendo feitas. Tem cavalos que eles estão tendo o olho esquerdo furado porque eles assustam. O cavalo tem uma visão bilateral, então ele enxerga na frente e enxerga ao lado. Sei. Quando ele enxerga ao lado e ele vê um caminhão passando, ele vê um carro de passeio passando, ele assusta. Então, o que não são todos, né? Assim, a gente sabe que existem carroceiros que tratam muito bem seus cavalos, que até tentam. Depois nós vamos fazer um intervalo, né? Mas nós vamos continuar conversando, porque, por exemplo, em cidades turísticas de Minas Gerais, tem as carroças lá que são alugadas para fazer um passeio nas cidades, etc. Os cavalos são bem tratados. Nós vamos falar sobre isso aqui logo depois do intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta e agora conosco aqui o jornalista André Cristino, ele que traz para a gente aqui os destaques do Horizonte Notícia, que começa daqui a pouco, ao 12:30. Irmão, bom dia. Bom dia, Cir. Bom dia a todos ligados aqui na TV Horizonte. Ó, Cir, daqui a pouco nós vamos trazer uma matéria sobre o centenário do Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus. Ele foi criado por Dom Cabral no dia 15 de março de 1923. E hoje, inclusive, às 7 horas da noite, haverá na Catedral Cristo Rei uma celebração pelo centenário do SACEG e também a ordenação diaconal de 3 seminaristas, né, que concluíram sua formação e agora se preparam para, de fato, serem ordenados como padres da Arquidiocese de Belo Horizonte. Nós vamos mostrar também a situação das esculturas de bronze que foram recuperadas e já voltaram para as ruas de Belo Horizonte. Cabe agora à população conservá-las, né, fazer sua parte e preservar o bem que é de todos. E vamos trazer também uma matéria sobre os problemas dos rins. O rim é um órgão muito importante, ele participa da filtragem do sangue, produção de hormônios, são vários fatores e cerca de 850 milhões de pessoas no mundo têm problemas nos rins. Nós vamos trazer aí algumas dicas para prevenir esse órgão tão importante. Isso e muito mais daqui a pouquinho, 12:30 no Horizonte Notícias. Aliás, outro dia nós comemoramos o Dia Mundial do Rim, né? É isso aí. Um abraço, André. Um abraço. É isso aí, vamos esperar o nosso jornal, né, Horizonte Notícias, a partir de 12:30. Pois é, vou cantar aquela musiquinha. Se a criança acordou, dorme, dorme menina, tudo calmo ficou, mamãe tem Auricedina. Auricedina é um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Vocês encontram em todas as farmácias e drogarias da cidade. Daqui a pouco, nós vamos agora continuar falando com a nossa vereadora, né, Janaína Cardoso, e nós estamos aqui numa discussão acalorada que é para tirar a carroça da cidade de Belo Horizonte. Verdade, assim, qual que é assim a minha ideia, né? É que a população de Belo Horizonte, ela avalie isso. Então, eu criei no meu Instagram e nas minhas redes sociais, meu Instagram é Janaína E. Cardoso, @Janaína E. Cardoso, eu criei um link e você pode assinar um abaixo-assinado. Então, se você é a favor, né, de acabar com as carroças em Belo Horizonte em 5 anos, você vai lá, assina no meu Instagram. E essa discussão, ela é muito válida, porque a gente também não quer que os carroceiros, eles tenham aquilo como sustento. Nós queremos criar uma solução para eles, que seria o cavalo de lata, a qual já se usa em várias cidades, e também uma assistência social, concurso de empreendedorismo, concurso de capacitação social, coisas que vão gerar para eles uma nova profissão. E esses 2 anos que já se passaram da lei, infelizmente nós não notamos
que esses cavalos, eles continuaram assim, eles continuaram sendo judiados, eles continuaram comendo lixo ao longo da cidade. O alimento do cavalo é muito caro, então manter um cavalo não é uma coisa, não é uma tarefa muito fácil. Vai ser só para a polícia militar que tem os seus cavalos, né? Seus cavaleiros lá para cuidar do cavalo. Eu acredito que daqui a pouco, assim, nós vamos não ter mais. Não vai ter cavalo na cidade? Na cidade, não. Vamos deixar o cavalo para o campo, aonde é o lugar dele. Quando você começou aqui a conversar comigo, você falou, aí você me contou a história toda de Belo Horizonte. Você é uma pessoa, assim, que é uma enciclopédia viva, né? Obrigado. E você falou uma coisa que Belo Horizonte começou com essa tradição, né? O curral. Então, ainda se tem essa cultura. Mas Belo Horizonte foi muito desenvolvida. Você teve um dia que na Câmara Municipal teve que extinguir várias leis. Entre as leis que estavam sendo extintas, tinha aquela lei que obrigava todo o cômodo de comércio da cidade a ter um lugar para o cara amarrar cavalo. Viu? Porque o pessoal andava a cavalo. Isso. Né? E a geração ela vai mudando. Hoje você tem um recurso que a moto aí, ela está sendo muito usada. Então, de repente, você criar o cavalo de lata com essa moto seria uma questão assim humana até mesmo para o carroceiro, que não é fácil também ver o animal. Agora, sendo você como judiado. arquiteto já tinha que fazer um protótipo, né, do que seria esse cavalo de lata, né, porque talvez o que é a carroça hoje para se adaptar à moto não fica muito sério, né? Tinha que ser uma coisa menorzinha, né? Como tem as carretinhas, né, dos automóveis, que os caras colocam atrás dos automóveis, né? Isso, talvez verdade. seria uma forma daquela, né? E é uma ideia bacana, já se tem muito desses cavalos de lata. A gente já conhece cidades que já acabaram com a carroça e já construíram os cavalos de lata. É mais uma pressão mesmo popular, eu acho, que para isso acabar de vez. Eu falei do carroceiro que podia subir morros e etc e tal, né, buscando lixo, porque eu vi isso numa cidade, chama-se, no Espírito Santo, acho que é Castelo, que eu vi isso, né, as carroças buscando lixo nos lugares e tal, não é verdade? Nessa época até perguntei, escuta aqui, não, mas os carroceiros são obrigados a levar o cavalo para fazer exame no setor da prefeitura, tem um veterinário que olha, que cuida e etc e tal, né? E lá também tem espaço para o animal se alimentar, né? Coisa que Belo Horizonte hoje não comporta. Aí eu já entro na questão assim, tipo assim, urbana mesmo, né? Assim. E eu creio que isso aí vai ser uma vitória, esse abaixo-assinado eu creio que ele vai atingir muitas pessoas e aquelas pessoas que vê esse tipo de coisa acontecer, porque eu recebo todos os dias no meu WhatsApp pessoas falando comigo, olha, Janaína, tem um animal abandonado em tal lugar, ele tá sofrendo, ele está comendo lixo. E isso, acaba que o animal, ele faz também uma bagunça ali. Quando ele vai comer o lixo, ele cria ali uma bagunça e não é uma coisa legal para ele também, para a saúde dele, né? E essas coisas têm acontecido, né? Você tem os locais, por exemplo, se você for aqui na Via Expressa, ali na região do Calafate, da Gamileira, por ali e tal, você vai encontrar que tem ainda uma série de cavaleiros e de carroças que tem por ali, né? E ali os cavalos fazem isso, né? Vão para o lixo, etc. Tal. O que não acontece em outros bairros, né? Eu não sei se no Barreiro ainda acontece isso. Não, né? acontece. No Barreiro a gente tem um problema muito sério, que é o seguinte, o animal ele não é cuidado. Então, quando ele fica doente, o carroceiro que não tem condição financeira de levá-lo a um veterinário, mesmo porque a gente tem que saber, o veterinário de equinos não é o veterinário de cachorro e gato. Verdade. Eles são veterinários distintos, né? Eles têm as suas especializações. Assim como a gente, né? Tem o ortopedista, tem o ginecologista. Então, eles não têm condições de levar esses animais no veterinário, eles abandonam os animais. Aconteceu um acidente no Lindéia, a qual o animal ele foi atropelado e ficou uma noite inteira em processo de sofrimento, porque não tinha ninguém para acudi-lo. Então, assim, a nossa preocupação também é com esse sofrimento desses animais. Então, esse aí é, vamos dizer assim, a sua principal ação hoje. Hoje, sim.
Eu também tenho essa questão que eu sempre falo, que é a mulher na política, né, Arci? Que é muito importante a gente ter a nossa representatividade. Nós que somos mulheres, não ter essa questão de homem e mulher, discutir ideias, é muito legal para a sociedade. Então, eu luto muito por esse espaço da mulher na política. Pois é. E a grande reivindicação do Barreiro hoje, qual que é? A maior reivindicação. Seria o metrô chegar lá? Assim, eu ia te falar, não vão chegar não vão falar do metrô, porque a gente virou um pouco aí até de chacota, né, gente? Porque é tão engraçado que a gente tem até marchinha do metrô, a gente tem bloco do metrô, mas eu acredito que com a privatização da CBTU, eu acho que o metrô agora vai sair. Hoje eu digo que eu entrei com os sindicalistas e nós nos encontramos e fomos conversar, e eles disseram assim, o pessoal do sindicato dos metroviários está dando um tiro no pé, porque você tem um mês, está completando hoje um mês que o metrô está sem funcionar. Quer dizer, esse pessoal deve estar sem receber dinheiro. Com certeza. Não trabalhou, como é que vai receber dinheiro? Não é verdade? Então, quer dizer, as pessoas começam a ser prejudicadas, né? Aí você pensa o seguinte, se o metrô for, se concretizar a privatização do metrô, o cara que vai, a empresa que vai assumir, fala assim, esse pessoal nós não queremos. Verdade, não é verdade? Né? Vai ser difícil, né? Assim, a privatização, ela ainda no nosso país é uma coisa muito questionada, né? Porque acaba que você tira o poder maior do Estado e faz com que uma empresa dê continuidade ao serviço. Só que nós vimos que na telefonia isso funcionou muito bem. Hoje todo mundo tem celular, hoje todo mundo tem telefone. Infelizmente, né, o metrô está aí há muitos anos sem andar 1 metro por lugar nenhum, não é verdade? Pois é. Né? Então, e sempre dando prejuízo, muito prejuízo para o governo, né? Então, quem sabe que se privatizar vai melhorar, né? É assim, funciona assim já em São Paulo, funciona assim na Bahia, está funcionando em outros lugares, né? Privatizado, né? Vamos esperar. Foi um prazer te receber aqui. Prazer foi meu, querido. Alegria muito grande, né? A gente vai embora, amanhã a gente volta, mas antes eu quero cantar aquela musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de luz, você sabe aquela dose urinar, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de luz são antissépticas das vias urinárias. Vocês vão encontrá-la em todas as farmácias e drogarias da cidade. Amanhã tem mais aqui na TV Horizonte. Até lá!